Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do 9º ano. Hoje nós vamos falar sobre radicais semelhantes. Vamos lá? Radicais semelhantes. São radicais semelhantes os que apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Exemplo: 5 raiz quadrada de 2 e 3 raiz quadrada de 2. São semelhantes, eles têm o mesmo índice. O índice não está aparecendo ali, que é o índice 2. Quando eu falo raiz quadrada, o 2 não precisa aparecer o índice 2. E o radicando é 2. 5 raiz quadrada de 2 e 5 raiz quarta de 2. São semelhantes? Não. Por quê? O índice ali da raiz quadrada de 2, o índice é 2. E na outra o índice é 4. 5 raiz quarta de 2 e 7 raiz quarta de 2 são semelhantes, possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Raiz cúbica de 9 e raiz cúbica de 12. Eles têm o mesmo índice, porém não têm o mesmo radicando, então não são semelhantes. Adição e subtração de radicais. Ao trabalhar com radicais, podemos aplicar todas as propriedades básicas da álgebra, tanto a multiplicação e a divisão, quanto a adição e a subtração. Veremos agora como determinar a soma e a diferença de raízes. O primeiro e mais importante detalhe que deve ser observado é que só podemos realizar a adição e a subtração de radicais que apresentam índice e radicandos iguais. Dizemos que esses são radicais semelhantes. Para efetuar a adição e a subtração de radicais, podemos utilizar uma conhecida técnica de fatoração, o fator comum. Nesse caso, teremos em comum o radical, que colocaremos em evidência para que possamos então somar ou subtrair seus coeficientes, números que acompanham os radicais. Vejamos alguns exemplos. Menos 2 raiz cúbica de 10 mais raiz cúbica de 10 menos 3 raiz cúbica de 10. Aqui, gente, naquele que nós temos raiz cúbica de 10 ali, ele está sozinho, não tem nenhum número aparecendo com ele, nós devemos saber que tem o 1 multiplicando raiz de 10 ali. Então, como dito acima, operaremos apenas com os coeficientes, o menos 2 mais o 1 menos o 3, que isso daí é igual a menos 4. Então, menos 2 raiz cúbica de 10 mais raiz cúbica de 10 menos 3 raiz cúbica de 10 vai ficar menos 2 mais 3 mais 1 menos 3, isso aí multiplicando raiz cúbica de 10. O resultado, nós já sabemos que é menos 4, então vai ficar menos 4 raiz cúbica de 10. Letra B, 3 raiz quadrada de 5 menos meio raiz quadrada de 5. Subtrairemos os coeficientes 3 e menos meio para determinar a diferença dos radicais. 3 raiz quadrada de 5 menos meio raiz quadrada de 5 vai ficar 3 menos meio, que vai multiplicar, isso aí vai multiplicar a raiz quadrada de 5. 3 menos meio é igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2, raiz quadrada de 5. Letra C. Meio raiz quarta de 6 mais 2/3 raiz quarta de 6 menos 1/4 raiz quarta de 6. Operaremos os coeficientes fracionários. Nós temos aí a expressão, aqui nós vamos somar os coeficientes, meio mais 2/3 menos 1/4. Isso aí, raiz quarta de 6. O resultado é 11 sobre 12, então vai ficar 11 sobre 12 raiz quarta de 6. Multiplicação e divisão de radicais. Ao realizar as operações de multiplicação e divisão de radicais, devemos atentar em um detalhe importante. Os índices das raízes são iguais ou diferentes? Para cada um dos casos, agimos de forma diferenciada, como poderemos ver a seguir. Quando os índices são iguais? Você se lembra das terceiras e quartas propriedades da radiciação? De acordo com elas, para realizar o quociente ou a multiplicação de radicais que possuem o mesmo índice,
basta fazer a operação desejada entre os radicandos. Vejamos a seguir como realizamos essas operações entre radicais com o mesmo índice. Primeiro, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. Isso é igual a raiz cúbica de 4 vezes 12, que é igual a raiz cúbica, 4 vezes 12, 48. Então, raiz cúbica de 48. 2. Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 5. Isso é igual a raiz quadrada de 11 vezes 5, que é igual a... Quanto é 11 vezes 5? 55. Então, vai ficar raiz quadrada de 55. 3. Raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 81 dividido sobre 3. 81 dividido para 3 é igual a 27. Então, raiz quadrada de 27. 4. Raiz quarta de 49 sobre raiz quarta de 7 é igual a raiz quarta de 49 sobre 7. 49 sobre 7 é igual a 7. Então, vai ficar raiz quarta de 7. Exemplo 5. Raiz quinta de 15 vezes raiz quinta de 10 sobre raiz quinta de 5. É igual a raiz quinta de 15 vezes 10 sobre 5. Isso é igual a raiz quinta de 15 vezes 10 é 150 sobre 5. 150 sobre 5, 150 dividido para 5 é igual a 30. Então, vai ficar igual a raiz quinta de 30. Quando os índices são diferentes? Para realizar uma multiplicação ou uma divisão entre raízes que apresentam índices distintos, precisamos modificá-las para que todas tenham o mesmo índice. Para tanto, podemos aplicar a segunda propriedade da radiciação, que afirma que a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo valor. Uma das alternativas mais práticas é encontrar o mínimo múltiplo comum entre os índices, reescrevendo os radicais com o novo valor. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 3. O MMC entre 2 e 3 é 6. Então, a raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 3, vamos colocar números que deem o resultado 6. Então, vai ficar ali o índice 2 vezes 3 e a raiz de 5 elevado a 3, vezes a raiz, o índice com 3 vezes 2, de 3 ao quadrado. Isso é igual a raiz sexta de 5 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Isso é igual a raiz sexta de 1125. 5 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 é igual a 1125. Exemplo 2. Raiz quarta de 3 vezes raiz sexta de 2. O MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Então, nós temos aí a raiz quarta de 3 vezes raiz sexta de 2. 4 vezes 3, de 3 elevado a 3, vezes o índice ali 6 vezes 2, a raiz de 2 ao quadrado. Então, nós temos raiz, o índice 12, de 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado, isso vai ser igual a raiz, o índice 12, de 108. 3. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quinta de 2. O MMC entre 2 e 5 é 10. Então, raiz quadrada de 3 sobre raiz quinta de 2 vai ser o índice 2 vezes 5 de raiz de 3 elevado a 5 sobre o índice 5 vezes 2 de raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser raiz décima de 3 elevado à quinta potência sobre 2 elevado a 2. Então, vai ser raiz décima de 243 sobre 4. Exemplo 4. Raiz cúbica de 3 sobre raiz sexta de 4. O MMC entre 3 e 6 é igual a 6. Então, aqui, raiz cúbica de 3 sobre raiz sexta de 4 é igual
3 vezes 2 ali para dar 6, e a raiz de 3 ao quadrado, e o 6 ele não precisa ter nenhum número ali, porque é 6 vezes 1 que dá 6, então nem precisa colocar o 1, a raiz de 4. Então vai ficar a raiz sexta de 3 ao quadrado sobre o 4 não precisa ter nenhum expoente, porque o expoente é 1. Então vai ficar a raiz sexta de 9 sobre 4. Potenciação e radiciação de radicais. Um número contido dentro de um radical será sempre um número, mesmo que o resultado seja um número racional ou irracional. Ainda assim será um número. Por essa razão, é possível realizar soma, subtração, multiplicação e divisão de radicais, bem como podemos aplicar a potenciação e a radiciação. Quando aplicamos a potenciação a um número qualquer, nós multiplicamos a base por ela mesma quantas vezes indicar o expoente, isto é, se A é a base e N o expoente, então A elevado a N é igual a vezes A vezes A vezes A N vezes. Nas operações com radicais, a ideia é a mesma. Veja a seguir alguns exemplos. Exemplo 1, raiz quinta de 7, isso daí é elevado a ao quadrado. É raiz quinta de 7 vezes raiz quinta de 7. É a mesma coisa de raiz quinta de 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, então raiz quinta de 49. E se nós fatorarmos 49, 49 é 7 ao quadrado. Então, raiz quinta de 7 ao quadrado. Exemplo 2, raiz quadrada de 3, isso daí é elevado a 3. É a mesma coisa de raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Ou seja, a mesma coisa de raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, é a mesma coisa de raiz quadrada de 27. Se nós fatorarmos 27, 27 é 3 elevado a 3. Então, é a mesma coisa de raiz quadrada de 3 elevado a 3. Exemplo 3, raiz cúbica de 5, isso é elevado à quarta potência, é a mesma coisa de raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. Então, é a mesma coisa de raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, raiz cúbica de 625. Fatorando 625 é a mesma coisa de 5 elevado a 4. Então, raiz cúbica de 5 quartos. Para essa propriedade, nós temos que a raiz enésima de A, isso elevado a N, é igual a raiz enésima de A elevado a M. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. Se você quiser assistir essa ou outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!